Bem, então vou abrir ao público e a solicitação do professor é o seguinte: para cada pergunta ele responderá imediatamente. Tá? Então, como certamente haverá um número bastante razoável de perguntas, eu pediria, em nome da mesa, que as perguntas fossem claras, sucintas, de maneira que o máximo de pessoas possam participar do debate. Então, para cada pergunta, haverá a resposta imediata. Então, estão abertas as discussões. Eu queria perguntar se ele tem chance do François no meio de ser eleito. O presidente da França. François non si réélige. Isso fica Pode assim, Fernando? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder discutir, professor, do Benil. Eu tenho várias perguntas, só vou fazer uma. Eu prego fazer comentários. Eu vou fazer uma, para não monopolizar a palavra. A questão da dívida norte-americana. Pelo que eu pude perceber da sua fala e também em entrevistas que eu vi outro dia, o senhor vê a questão da dívida o crescimento da dívida norte-americana como um problema. Eu discordo um pouco dessa visão, na medida em que até o momento os Estados Unidos não teve dificuldade, né, para continuar colocando seus títulos, na medida em que ele se endivida, e sempre há demandantes para os títulos norte-americanos, e mesmo uma situação onde a taxa de juros está nula, né, zero. Então ele ainda tem a possibilidade de aumentar a taxa de juros e de aumentar ainda mais a possibilidade dos títulos. Outro ponto é que nos momentos mais críticos, a demanda pelos títulos norte-americanos aumenta, né, porque a história da fuga para a qualidade, né, quando o risco aumenta, o capital tende a migrar para a qualidade, e a qualidade são os títulos norte-americanos. Então, gostaria que o senhor pudesse comentar essa questão. Não, realmente, agora sim. Os Estados Unidos vendem mais ou menos uns 50% da sua dívida no resto do mundo, como na China. Mas, de fato, as políticas, como explicava, no país são muito fortes. E o que acontece agora é que uma porcentagem muito importante da dívida, quem compra essa porcentagem? O Banco Central dos Estados Unidos. E o Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, compra o que se necessita para evitar uma crise, para manter a situação. Assim, mas devem entender que, muito bem, o Banco Central tem a capacidade de comprar a dívida do governo, da Europa, né? Mas nos Estados Unidos, sim. Porque querem evitar a crise do dólar no mundo, querem evitar um tipo de pânico. E, bem, mas isso também coloca problemas enormes para a economia dos Estados Unidos. E por isso deveria que fazer um tipo de mini curso de economia financeira, mas podemos ver agora no caso dos Estados Unidos que eles têm uma dificuldade enorme para manter sua política monetária, para manter o nível das taxas de juros e tudo isso. Isso é um aspecto técnico. Assim, a minha resposta é, primeiro, o Banco Central deve entrar para comprar massas enormes de títulos do Tesouro para evitar uma crise internacional. E isso coloca problemas enormes para manter a capacidade do Banco Central de controlar a atividade do país e manter esse tipo de crescimento de 2%. Assim, não existe uma trajetória milagre. Não existe. Realmente, o que fazem agora é muito eficaz. É extraordinária quando nós
comparando com o caso da Europa, o que fazem é muito hábil. Mas isso não significa que podem continuar desta maneira sempre, porque lá do MENG, o Banco Central vai ter toda a dívida do governo. E com isso é impossível controlar os bancos, com isso. E assim, um problema um pouco técnico, mas penso que agora conseguem manter a trajetória, mas isso se tornará cada ano mais difícil. Mas eles pensar, vamos a sair. Sim, de fato, posso explicar isso. Agora, nos Estados Unidos, tem um sentimento que talvez vão conseguir, durante 10, não sei, anos, manter a situação do país, por dois tipos de razões. O primeiro tipo é o custo do trabalho baixo em várias regiões dos Estados Unidos, como Detroit, não sei quanto. Não vale a pena de exportar o capital para a China, porque agora tem os trabalhadores pobres. Isso é um primeiro fator de optimismo nos Estados Unidos. Segundo fator, muito importante, eles pensam que agora estão usando todos os anos mais os gás de xistos. Na França, podem entender esse gás de xisto. Na França é proibido. Não podemos fazer isso de nenhuma forma. Nos Estados Unidos já diminuirão o custo da energia de forma incrível. Temos relatórios que explicam que daqui a como 10 anos o custo da energia nos Estados Unidos será 2 ou 3 vezes menor que na Europa. Assim, eles têm esse sentimento de que talvez vão solucionar os problemas da economia. Devem continuar assim, com as políticas muito fortes. Mas nós pensamos que, examinando outras tendências, não podem continuar dessa maneira, porque cada ano mais estão exportando o capital no mundo, e a gerência neoliberal, o fato de recomprar as ações das empresas é algo insustentável. É um problema como de década, 1 década, 2 décadas, não sabemos. Agora estão correndo com políticas muito fortes e tem esse sentimento, vamos resolver os problemas com o gás de xisto e tudo isso. Nós pensamos que no marco geral do neoliberalismo, não sabemos quando será quase impossível. Boa tarde. Na verdade, eu tenho 2 perguntas bem curtas. A primeira é sobre a crise na Europa. Tem 2 grandes interpretações que eu ouço. É que seria ou uma crise de acumulação, uma crise do modo de acumulação na Europa, ou seria uma crise do modo de regulação. Então essa seria, por exemplo, a segunda interpretação seria do professor Peter Hall, por exemplo, institucionalista, que diria que as regras bloqueiam o crescimento do sul da Europa, enfim, é uma questão de regulação e você resolve por aí. E outras interpretações mais críticas dizem que o problema é muito mais profundo. Eu queria que o senhor, bom, já desconfio da sua resposta, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho essa primeira pergunta. E a segunda é sobre o Brasil. Eu queria saber se bom, primeiro eu queria saber se há uma ruptura no neoliberalismo entre os 90 de Collor e Fernando Henrique e os 2000 de Lula e Dilma. Primeiro, o da crise na Europa. Temos que cuidar-nos muito com a propaganda neoliberal, o que se ensina nas universidades. Por quê? Porque é mera propaganda. E segundo,
necessitam tempo enorme para entender a realidade. Por exemplo, necessitaram tempo enorme para entender o neoliberalismo, que ainda não entenderá. Não tinha nenhuma ideia que podíamos ter uma crise deste tipo. Né? Mas agora podemos ver nos Estados Unidos pelo menos 2 economistas, como Krugman, que dizem que entramos num período de estagnação longa. Obrigado. Obrigado, porque nós explicamos isso desde vários anos, mas começam, sempre necessitam tempo. Que os estudantes escrevem textos, que lendo os trabalhos da esquerda e depois começam a entender. Primeiro, no caso da Europa, é muito importante entender isso. Antes da crise, poderia mostrar os gráficos aqui, mas não vamos projetar isso. Antes da crise, na Europa, temos 2 tipos de países. Países que crescem rapidamente e países que crescem lentamente. Os países que crescem lentamente, Alemanha, França. Os países que cresciam rápido, Grécia, Espanha, todos, Itália, os países do sul da Europa. Assim, não é que antes da crise a situação era mala nesses países. O problema é que sim, tinham taxas de inflação bastante altas, mas isso não mudava o fato que até 2008 exatamente esses países cresciam muito rápido. E assim, o que explica a crise no sul da Europa agora é que, de fato, com a União Europeia, a economia desses países estava mudando muito rápido. Por exemplo, no caso da Espanha, a economia se modernizava cada ano de forma muito rápida. Mas o problema é que eles tinham setor muito avançado, com uma integração no sistema da Europa e também outro setor mais antigo, que não realmente entrava nessa dinâmica. E o que aconteceu com a crise, que foi um choque terrível, é que nós estudamos isso de forma detalhada, o setor avançado continua avançando. Que tem, no caso da Espanha, esse setor tem exportações muito fortes que continuam a crescer na Europa. Mas tem esse setor antigo, de certa maneira, e esse setor está desaparecendo no país. E isso causa uma crise enorme, desemprego enorme e tudo isso. Assim, não é problema que essas economias serão como o que se chama de PIGs, que é uma insulta horrível, que eram países que estavam num processo de modernização, de avanço. Não estou falando do meio ambiente, de nenhuma forma, só do crescimento econômico. Eram países muito dinâmicos que avançavam com rapidez, mas o problema é que, com a crise, entraram nessa situação e que agora se está eliminando o setor antigo com consequências enormes. Assim, não temos que olhar a esses países, os pobres, e que não sabem como se organizar, não sabem como se gerenciar. Porque estavam num processo de avanço muito rápido. Mas o problema é que estamos na Europa neoliberal e esse tipo de situação necessitaria políticas muito fortes, mas todas essas políticas são exatamente contrárias a todas as regras do neoliberalismo. Assim, o que passa é que estão esperando. E quando esperam, os jovens da Espanha não têm trabalho. E assim, isso é a consequência. Mas não é que as economias desses países eram malas de nenhuma forma. Só um processo muito rápido de transformação. E agora teríamos políticas muito fortes para ajudar a evitar o problema do desemprego e tudo isso. E é muito importante, porque não gosto realmente das pessoas que olham esses países
Não são países que desorganizados e tudo isso. Não, nem se vê nenhuma.